E 1 Samuel nos cultos vespertinos. Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 11. Escute com atenção a palavra do Senhor, que diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, nós que lemos agora, ó Deus, a Tua palavra, sabemos, Senhor, que ela é a verdade e que o Senhor fala por meio dela. É ela inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a correção, a repreensão e a educação na justiça. Pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos, Senhor, ouvidos abertos e coração, Senhor, quebrantado e humilde, para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, parece algo muito estranho para o mundo, não é? Alguém está preso e mesmo preso cantando ao Senhor. Foi o texto que lemos, é o que nós conhecemos por história de muitos e muitos missionários ao longo dessa história de 2000 anos para cá. O texto que nós lemos, ele está dentro daquele contexto que nós temos estudado, da segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo tentando ali viajar por uma outra região da Ásia, quando num sonho um varão macedônico disse a ele
passa a Macedônia e ajuda-nos. É o texto que nós lemos quando Paulo e seus companheiros vão seguindo viagem em direção agora à Macedônia. Nós vimos aqui que eles vão justamente fazer um percurso ao longo do mar Egeu e eles chegam até esta cidade, que é a cidade de Filipos, que nós conhecemos por causa da carta de Paulo aos Filipenses. E sabemos pela carta de Paulo aos Filipenses de uma relação muito próxima e muito afetuosa do apóstolo Paulo para com esta igreja, para com os irmãos filipenses. Filipos era uma importante colônia romana naquele período, importante para o império e um grande orgulho para as pessoas que ali moravam, para as pessoas que viviam em Filipos. Filipos, ela exercia naquele período também algum tipo de influência em Roma. Ela era uma cidade importante. E na chegada do apóstolo Paulo com a sua equipe, os companheiros de viagem, aqui Silas, também Timóteo, e justamente nesse texto Lucas começa a acompanhar o apóstolo Paulo, exatamente nessa narrativa, porque nós encontramos a primeira pessoa do plural, ele usa o nós, não é? Lucas, que escreveu o texto de Atos. O texto nos diz que quando chegaram em Filipos, tiveram 3 tipos de experiência diferentes. A primeira com Lídia e sua casa, uma mulher piedosa, temente a Deus, de muito respeito ali na cidade de Filipos. Depois com uma escrava dominada por espíritos malignos e abusada, manipulada por comerciantes daquela região. Essa mulher que era uma jovem escrava, que ela era explorada por comerciantes daquela cidade. Depois, que será, com a graça de Deus, o nosso próximo sermão, um carcereiro e toda a sua casa. Alguém que era um funcionário do império, que cuidava da prisão e que pôde confessar a Cristo, ele e toda a sua casa, como também ele e toda a sua casa receberam a água, o sinal da aliança do Senhor, por meio da água do batismo. Nós, quando lemos essa parte aqui do texto de Atos, podemos perceber que o Evangelho, ele não alcança apenas indivíduos, mas o Evangelho, ele vai adentrando também na cidade, nas estruturas econômicas e sociais e culturais da cidade. O que nós vemos aqui de forma muito rápida acontecendo, e o relato que as pessoas dizem do apóstolo e sua equipe aqueles homens que estão perturbando as cidades, agora eles estão perturbando a nossa cidade. Por isso, eu quero convidá-lo a meditarmos nesse texto com um tema muito simples: o Evangelho em solo europeu. Nós veremos a primeira parte, nos versos de número 11 a 15, como o Evangelho transforma corações a partir da vida de Lídia e toda a sua casa. Na segunda parte do texto, o Evangelho liberta os oprimidos, nos versos 16 a 18. E na última parte do texto, nos versos 19 a 26, o Evangelho impacta a cultura da cidade quando nós percebemos a reação econômica e social e também política das autoridades de Filipos diante da pregação do Evangelho por meio do apóstolo Paulo, especialmente acompanhado ali com aquela equipe na segunda viagem missionária. Mas olhe para o texto novamente, os versos de 11 a 15, que eu vou me deter um pouco mais nesse sermão, porque tem algumas informações aqui doutrinárias muito importantes para a nossa igreja. Versículos de 11 a 15. Paulo e seus companheiros passaram o mar Egeu, chegaram a Macedônia. Eles
entraram em Filipos e ali em Filipos encontraram uma reunião de oração de mulheres. Lídia estava ali como que conduzindo aquela reunião de oração ao lado ali, né, na margem do rio, porque em Filipos não tinha sinagoga. Na verdade, para haver uma sinagoga era necessário 10 homens, era o mínimo. Filipos, muito provavelmente, não tinha uma sinagoga, por isso os judeus que ali se encontravam se reuniam para fazerem orações juntos, mas não numa sinagoga. Filipos, como já falei, era uma cidade, uma colônia romana de muita importância e de muita estratégia, justamente porque ela estava ali naquela interseção entre a Europa e a Ásia. Ela foi fundada, o seu nome, inclusive, é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe. O Filipe da Macedônia é que dá nome a esta cidade, por isso é a cidade de Filipos. Lucas então observa que o apóstolo Paulo vai ao encontro daquele grupo de oração e lá estava Lídia. E Lucas nos fala sobre Lídia dizendo assim: ela não era natural de Filipos, ela era natural de Tiatira, uma região forte justamente no comércio disso que ela fazia, comércio de púrpura, que era um tipo de corante utilizado para tingir roupas reais, tecidos reais. Então Lídia ganhava dinheiro e aparentemente ela era muito próspera justamente fazendo isso, muito bem financeiramente. Esta mulher, ela era temente a Deus. E ao se converter, ela e a sua casa participando da igreja do Senhor, esta casa, ela serve como uma referência também para a igreja ali na cidade de Filipos. Ela ouve o evangelho, ela ouve a pregação do evangelho, e aqui nós encontramos no verso de número 14, que eu gostaria de reler, uma bela afirmação a respeito da conversão. Uma bela declaração no texto de Atos a respeito do que significa conversão. Ele diz no verso de número 14: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esta é uma profunda e bela definição que nós encontramos no texto acerca da conversão. É Deus quem abre o coração do homem que naturalmente, ou seja, por causa da sua natureza pecaminosa e caída, está fechado para Deus. A salvação, ela é uma obra soberana do Senhor. Lídia, a partir daquele momento, ela passou a ter fé em Cristo, fé no Evangelho. Mas isso só fora possível porque o Senhor abriu o seu coração para ela atender às coisas que o apóstolo Paulo dizia, ou seja, para ela atender à pregação do Evangelho. Quando eu estava estudando esse texto, me lembrei da pergunta de número 21 do Catecismo de Heidelberg, que nós estamos lendo nos cultos vespertinos, quando ele fala da fé, uma afirmação a respeito da fé muito importante para nós, quando ele diz assim, a pergunta 21, o que é a verdadeira fé? E lá nós encontramos, a verdadeira fé, ela é o conhecimento e a certeza de que a verdade, de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. E ele diz, é também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão de pecados e a justiça eterna e a salvação. E ela conclui dizendo, somente pelos méritos de Cristo, e é o Espírito Santo que opera esta fé
em meu coração por meio do Evangelho. É o Espírito Santo que opera esta salvação em meu coração, esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Que nós encontramos no Catecismo de Heidelberg, é uma afirmação a respeito da fé que envolve três coisas que os reformadores e depois os puritanos, num movimento chamado escolasticismo protestante, falavam a respeito da fé. E aqui umas palavras em latim para as nossas crianças aprenderem. Prestem bem atenção, crianças, no que significa fé. Eles diziam, fé, ela é notitia, é a primeira. Ela é conhecimento. Tem algo a conhecer a respeito da fé. Tem um conteúdo. A fé não é qualquer coisa que vem no coração, qualquer sentimento no coração. Ela tem um conteúdo, ela tem uma notícia, ela tem um conhecimento envolvido na fé. Também nós lemos que a fé, ela é assensus, ela é uma certeza no coração de que tudo o que Deus revelou em sua palavra é verdade. Ela é um assentimento no nosso coração. Também a fé, ela é fidúcia, que significa confiança. Como nós lemos aqui, a fé envolve uma consciência pura da graça de Deus que nos concedeu perdão dos nossos pecados. A fé, ela é esta que agiu no coração de Lídia por causa do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, utilizando a igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho, porque somente o poder de Deus pode abrir corações para que haja confiança, assentimento e conhecimento pleno da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. O que nós vemos em Lídia é que ela crê, Lídia é batizada, e aqui é um dos textos que nós encontramos dos muitos no Novo Testamento, de que não somente Lídia foi batizada, mas também toda a sua casa. E o lar de Lídia se torna ali um ponto de apoio para a igreja em Filipos. E aqui preste bem atenção neste relato, o texto diz Lídia e toda a sua casa. Aqui um dos textos que nós encontramos no Novo Testamento, que nos ensina algo muito natural na história da igreja e que nós viveremos hoje pela manhã também aqui na nossa igreja. Os nossos filhos devem ser batizados, devem eles receber o sinal da aliança do Senhor. Por quê? Porque o batismo, ele é a continuidade da circuncisão. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, mas nós não podemos deixar os nossos filhos fora do sinal que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras. Ora, a aliança foi firmada com Lídia e ela incluía todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, todos foram batizados. Também acontece a mesma coisa na casa do carcereiro, quando nós aprenderemos no próximo sermão a respeito da conversão do carcereiro. Alguns podem dizer assim, mas o texto não diz claramente. O texto não diz claramente que as criancinhas foram batizadas. Há outros textos no Novo Testamento que usam a expressão dos filhos crianças. Mas esse aqui você pode dizer, mas o texto bíblico não traz claramente isso. Mas também não diz claramente que só foram batizados os que creram. O texto não diz isso. O texto não diz assim, foram batizados apenas os que creram. O texto diz que Lídia creu e foram batizados todos aqueles
que estavam debaixo do seu cuidado e da sua autoridade. Naturalmente, Lídia me parece ser aqui uma mulher que não era casada, que de muitas posses, tinha ali ao seu redor muita gente debaixo da sua condução e do seu sustento. Esta é a lógica do texto bíblico. Esta é a lógica da teologia do pacto, da teologia da aliança. A aliança do Senhor envolve não apenas você, mas também a sua casa. É esta a lógica da teologia do pacto. Por isso, irmãos, nós não deveríamos estranhar que Deus tenha incluído nossos filhos e a nossa descendência na sua aliança após essa nova aliança, a dispensação, o novo momento, a nova administração do pacto do Senhor. Nós encontramos ao longo do Novo Testamento que o Senhor se relaciona de forma salvífica, não apenas com indivíduos, mas também com famílias. Nossos filhos, eles não podem ser tratados como descrentes. Eles são tratados como santos. Não como descrentes, mas como santos. Esta é uma boa oportunidade de nós aprendermos mais a respeito disso. E olha, na providência de Deus, teremos hoje um batismo infantil na liturgia, que não estava combinado, não é, com o texto bíblico. Mas na providência de Deus, nós teremos hoje a oportunidade de ver isso na prática. Os nossos filhos sendo tratados como santos de Deus e não como alguém que está fora da aliança do Senhor. Meus irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento as crianças são excluídas do pacto da graça do Senhor. Meus irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento as crianças são excluídas da aliança do Senhor. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas e não embaraçem elas, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui nós encontramos o relato da primeira igreja na Europa, a igreja em Filipos. Dentro da casa dessa mulher, não somente ela, mas toda a sua casa, o seu lar sendo aberto para o Evangelho e para o serviço da Igreja de Cristo, quando ela chama todos e os inclui para que recebam o sinal da aliança do Senhor e sejam educados debaixo deste Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Palavra de Deus. É o que aconteceu lá em Filipos, acontece ainda hoje em muitos lugares do mundo. As primeiras reuniões dessa igreja aconteceram em casas, em lares de irmãos, para que pudéssemos dar os primeiros passos dessa igreja. Ainda hoje acontece isso. A nossa casa deve estar a serviço do reino de Deus e não apenas para o nosso próprio conforto. Na segunda parte do texto, nos versos de número 16 a 18, nós encontramos o Evangelho que liberta oprimidos. Nós encontramos aqui uma cena muito triste. Uma jovem menina, o texto diz que ela é uma jovem, possessa por espíritos malignos e que fazia assim adivinhação. O texto não diz que isso era um boato, porque o próprio apóstolo Paulo ali, ele ordena que ela seja liberta no poder do nome de Jesus Cristo. De fato, ela era possessa de espírito adivinhador, de espírito maligno. E o apóstolo Paulo, que estava na casa de Lídia, agora está diante de uma situação que, para mim, não sei para você, é um dos cenários mais aterrorizantes. Você imagine
um ambiente em que você está numa casa confortável, pregando o evangelho, orando juntos, todos alegres, e de repente você está numa praça ou numa rua com uma jovem enganada e opressa por um espírito maligno. O cenário muda completamente. E aquela jovem, a tristeza é que não apenas ela era explorada, ou melhor dizendo, ela era possessa, mas também ela era explorada no comércio da cidade. Ela era explorada economicamente pelos homens da cidade. Era um business religioso que acontecia ali em Filipos. Aquela mulher, ela dava muito lucro por meio de adivinhações. Um negócio religioso que dá dinheiro. Não é uma coisa estranha para nós aqui no Brasil. Não é uma coisa que é completamente distante de nós, porque nós também vemos isso acontecer aqui perto de nós. E muitas igrejas que se dizem, inclusive, se denominam igrejas, mas são consideradas por nós como seitas, por não pregarem o evangelho e pregam apenas a teologia da prosperidade. Para falar isso, dentro dos arraiais considerados pelo IBGE evangélicos. O que dizer ainda das outras muitas religiões que estão presas no engano das trevas? Essa menina jovem, ela era explorada e ela dizia ao apóstolo Paulo: está aí, o apóstolo Paulo e sua equipe são servos do Deus Altíssimo. De alguma forma aquilo atrapalhava bastante a pregação do evangelho, e o apóstolo Paulo, cheio de discernimento, diz a ela assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ela é liberta. Não houve show, não houve emocionalismo, não houve aquilo que nós vemos às vezes na mídia. Simplesmente aquela menina foi liberta pelo poder de Cristo, sem gritaria, sem shows, sem barulhos, sem emocionalismos vazios. Ela foi liberta. O Evangelho faz isso, irmãos, também. É o mesmo Evangelho, foi o mesmo Evangelho que abriu o coração de Lídia, que também libertou esta jovem das suas cadeias espirituais. O Evangelho que perdoa pecados é o mesmo que nos transporta do reino das trevas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas inevitavelmente isto leva a um conflito. E é o conflito que nós vamos encontrar justamente na terceira parte do texto, nos versos de número 19 até o verso de número 26. Nós vamos encontrar aqui uma reação das pessoas que viviam no comércio daquela jovem, que buscam ali também aliados e autoridades políticas para acusar o apóstolo e a sua equipe de perturbarem aquela cidade. Nós encontramos aqui na última parte do texto o apóstolo Paulo e também Silas sendo presos. A conversão de Lídia não, ainda não, mas a conversão daquela jovem, ela causou uma grande crise na cidade. E os donos dela, aqueles que a exploravam, em lugar de ficarem felizes, porque a aparência daquela jovem mudou, a perspectiva de vida daquela jovem mudou, o olhar daquela jovem mudou, aqueles homens ficaram preocupados, porque iriam perder dinheiro. Não tem mais a fonte de lucro que eles tinham e que eles usavam por meio daquelas jovens. Diz o texto que, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, ou seja, o evangelho mexeu no bolso.
A preocupação era puramente financeira. Ora, o Evangelho, como nós encontramos aqui em Atos 16, e que é verdade até os dias de hoje, ele não converte apenas um coração, um indivíduo para Deus, mas a partir deste coração convertido, pessoas ao redor são contagiadas, abençoadas. A cidade, setores, áreas da cidade são afetadas por causa de um discípulo de Cristo vivendo uma vida cristã verdadeira e autêntica. O Evangelho, então, confronta os ídolos da cidade, os ídolos econômicos, os ídolos políticos, os ídolos sociais e quaisquer que sejam eles. O Evangelho não se cala diante desta manifestação diabólica do poder das trevas, como também de pessoas que estão explorando umas às outras apenas por causa do dinheiro. Os missionários, por causa disso, sofreram. Foram acusados, humilhados, apanharam, foram espancados com vara e foram presos. Mas eles não abriram mão da verdade do Evangelho. O que vemos muitos cristãos hoje fazendo por muito menos. Você imagine o poder do Evangelho na vida de um cristão que só nega impostos. Você já viu isso, não? Um cristão que tem o seu negócio, que no Brasil é muito difícil, e porque é muito difícil no Brasil, só nega impostos. Não apenas que tem negócios, mas porque ganha uma determinada renda, e sexta-feira foi o último dia, não foi da declaração, alguma coisa assim, então precisa ali maquiar alguma coisa para não pagar tanto imposto. Então você imagina um cristão que só nega impostos, conhecendo o Evangelho e começando a levar a sério a palavra de Deus por uma vida ética do Evangelho. Vai perder dinheiro, vai ficar mais pobre. Ah, não vale a pena. No Brasil, você não sabe como é no Brasil. Agora você imagina um cristão, por exemplo, que abra mão de um emprego por causa de transações ilícitas. É só um detalhezinho, é só um recibo, é só um contrato, é só uma porcentagem que é paga de uma forma diferente. Imagine um cristão que abre mão do seu emprego por perceber que está ali se comprometendo por práticas ilícitas. Ou um jovem que acaba seu namoro por causa de prática de relações fora do casamento, porque entende a palavra de Deus e a santidade de Deus para com a sua vida. Ou um agente político que denuncia as grandes e indevidas transações erradas que acontecem. E quando nós vemos isso no Brasil toda semana, como agora o grande escândalo da vez, que é o caso do Banco Master. Um agente político que denuncia os ganhos indevidos e não se envolve em licitações impróprias para um cristão. O Evangelho para as pessoas deste mundo é loucura. Porque como pode alguém abrir mão de ganhar tanto dinheiro por causa da palavra de Deus, de ficar cada vez mais rico por causa da palavra de Deus? É exatamente essa perturbação que aconteceu lá em Filipos, que é exatamente a perturbação que precisa acontecer até hoje. E aqui na nossa igreja também, a começar em nós, é esta mesma perturbação que o Evangelho deve trazer na nossa mente, na nossa estrutura familiar, nos nossos relacionamentos de trabalho, nos nossos contratos, em diversas áreas, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Porque Cristo, quando salva homens e mulheres,
famílias são mudadas, prioridades são mudadas, relacionamentos são mudados, valores são transformados também. E a cultura ao nosso redor, ela começa também a ser impactada. Esta é a perturbação que a palavra de Deus traz. Perturbação que, para o mundo, assim chamada de perturbação, não é? Para o mundo, para nós, é chamada da beleza, da santidade de Deus. Paulo e Silas não abriram mão do Evangelho para se darem bem na cidade de Filipos, com os comerciantes daquela cidade. Nem abriu mão do Evangelho para ter os ricos na sua igreja, os comerciantes na sua igreja, porque iria assim melhorar a condição financeira da igreja. Paulo não abriu mão da palavra e do Evangelho, pelo contrário, ele chegou a ser preso por causa do Evangelho, ele apanhou por causa do Evangelho. E lá na prisão, quando nós encontramos o apóstolo Paulo e Silas, orando e cantando ao Senhor, nós podemos entender que não tem coisa melhor nessa vida do que viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa história. Não somente Paulo, Silas, muitos outros cristãos ao longo da história também padeceram por causa do Evangelho de Cristo. Olha que nós estamos falando aqui de apanhar, de ser preso, de ser maltratado e de ser morto. E os cristãos hoje acham demais perder um valor, perder um emprego, se manterem castos, manterem um casamento fiel, viverem a vontade de Deus em todas as áreas, comendo e bebendo para a glória de Deus. Nós achamos essas coisas demais. É muito para mim. Paulo e Silas cantaram e oraram ao Senhor enquanto estavam presos. Como aquele missionário que eu contei para as crianças aqui no início do sermão, na introdução ao sermão que a gente faz antes. Richard Wurmbrand, este homem preso, ele disse assim: um homem livre é aquele que sua fé, um homem livre é aquele que mantém sua fé mesmo com os pés acorrentados. Um homem livre é um homem que não tem os seus pés acorrentado em nenhum ídolo desta terra. Porque um homem livre, ele é livre por causa do Evangelho. E ele mantém a sua fé, mesmo que os seus pés estiverem acorrentados. Foi exatamente o que vimos em Filipos. O Evangelho chegou àquela cidade, o Evangelho abriu o coração de Lídia, libertou uma jovem escravizada por demônios, confrontou os ídolos econômicos e culturais da cidade, e mesmo dentro da prisão, também o Evangelho produziu gratidão, louvor, esperança e testemunho na vida de Paulo e na vida de Silas. Não foi o Império Romano, irmãos, que deteu o poder do Evangelho. Ninguém pode deter o poder do Evangelho de Cristo Jesus. O imperador romano parecia até muito poderoso, mas ninguém é maior do que o Rei, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum reino deste mundo é maior do que o reino de Deus. O reino que sobreviveu a Roma e que sobreviverá a isto que é chamado de Grande Babilônia. É por isso que nós não tememos nada e ninguém. Não tememos os homens, nem os poderosos deste século, como cantamos em alguns salmos aqui na igreja.
Nós não tememos os homens, nós tememos apenas a Deus, porque nenhum reino deste mundo terá poder para destruir o reino absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo, que continua avançando pela terra com a pregação do Evangelho por meio da sua igreja fiel ao Senhor. Por isso, concluindo este sermão, ainda quero pensar com os irmãos em algumas outras aplicações práticas que vocês e eu também devemos pensar. Primeiro, ore pela conversão da sua casa e ensine diligentemente os seus filhos no caminho do Senhor. Não abra mão disso, não terceirize isso, nem para a igreja, nem para a escola, nem para vovô e vovó. Ensine seus filhos o Evangelho, a beleza deles fazerem parte da família, da aliança do Senhor. A você que é membro ou pretende, a você que é membro da igreja e que não tem filho ainda, ou que pretende se tornar membro desta igreja, batize seus filhos e trate-os como filhos da aliança e não como descrentes. Toda a sua casa diante do Senhor. Creia no poder libertador do Evangelho. Às vezes a gente lê a Bíblia, essas histórias, e hoje em dia a gente acha que não acontece mais. Às vezes a gente vê uma pessoa tão difícil que a gente pensa assim, ali nunca vai se converter. Isso é incredulidade, irmãos, do nosso coração. Creia no poder libertador do Evangelho. Ainda mais, não negocie a verdade com os ídolos deste século. Não viva como um cristão no domingo e um mentiroso de segunda a sexta. Não abra mão da sua boa consciência, vendendo-se por nenhum valor, porque não há nenhum valor no trabalho ou neste mundo maior do que o valor do Evangelho de Cristo, do Cristo que deu a sua vida por nós. Não negocie a verdade para ser aceito na cultura ao seu redor ou para prosperar financeiramente de alguma forma. Não negocie a verdade. Lembre-se, o Evangelho não apenas transforma corações, ele também confronta os ídolos, o dinheiro, o prazer, o status, o poder e a autonomia. E isso acontece, inclusive, dentro das instituições religiosas. Com tristeza, quando nós vemos dentro das instituições religiosas brigando e lutando apenas por status e poder. Nós não podemos nos render a isso nunca. E mesmo, irmãos, em meio ao sofrimento que talvez você esteja passando hoje aqui, em meio a lutas e sofrimentos, abra o seu coração para orarmos ao Senhor e adorarmos em Deus, a Deus. A confiarmos de todo o coração no Senhor, que mesmo quando você estiver preso numa situação terrível nesta terra, ou distante, ou se sentindo sozinho, o Senhor sempre estará ao nosso lado. O Senhor sempre estará conosco, a sua igreja. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor.